Existe uma grande dificuldade das pessoas que é exercer a sua liberdade de escolha. Você sabe que tem que tomar decisões, que tem que fazer escolhas, mas por que você não exerce essa liberdade de fazer escolhas, de tomar decisões? Porque você não se sente livre para fazer as suas próprias escolhas, simples assim. Você sabe o que é ter foco, você sabe o que é ter disciplina, você sabe o que é parar de procrastinar. E se você não soubesse disso, você nem saberia que não possui essas características. E por quê? Por que que você sabe que você não tem essas características? Ou porque simplesmente você não faz o que tem que ser feito? Porque a resposta é a mesma. Porque você não tem liberdade de escolha. Como assim? Eu quero que você pense um pouquinho sobre a sua vida, sobre o sofrimento que você sente, sobre o medo de fracassar, sobre o medo de não ser bom o suficiente, sobre a angústia que você sente, o vazio, o medo, enfim. E o que faria alguém escolher o sofrimento, escolher o medo, escolher a ansiedade, escolher relacionamentos problemáticos, disfuncionais ou qualquer situação negativa na vida da pessoa? Ninguém escolhe o problema, ninguém escolhe briga, sofrimento, ninguém escolhe passar por estresse, ninguém escolhe ter vício, seja qual for. Sabe o que acontece? Essa escolha, seja qual for, ela requer discernimento e discernimento requer consciência. Aliás, um alto grau de consciência, porque sem consciência não há escolha, há apenas reação de padrões condicionados da mente. As suas ações, as suas reações, elas acontecem pelo condicionamento da sua mente. E o que isso significa? Isso significa que quando você está sendo obrigado, na verdade quando você está vivendo a sua vida, muitas vezes você está sendo obrigado a pensar, a sentir, a agir. E esse comportamento que você tem, que você realiza ele todos os dias, é porque a sua mente está condicionada. E as ações que você realiza acabam acontecendo quase sempre da mesma forma. E olha que interessante, quando uma pessoa ela aumenta o grau de conhecimento, seja fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, não necessariamente ela aumenta o nível de consciência, porque o conhecimento é uma coisa e a consciência é outra coisa. E quando a pessoa aumenta muito o nível de conhecimento e não há um equilíbrio com um aumento proporcional de consciência, isso pode levar a um alto grau, um grau ainda muito maior de frustração, de tristeza, de dor e de sofrimento. Mas por quê? Porque você tem o conhecimento, mas você não tem a consciência de aplicar esse conhecimento agindo no seu dia a dia, e isso acaba levando a muita frustração, porque você não consegue aplicar o conhecimento que você tem. Então isso aumenta a sua angústia, aumenta a frustração. Nossa, é um terror, é um drama. Então você deve conhecer, por exemplo, alguém que está sempre envolvido em algum relacionamento disfuncional, né? Como um exemplo, assim, um relacionamento onde tem brigas, ciúmes, um relacionamento problemático. Logo a pessoa sai desse relacionamento, mas ela acaba entrando em outro relacionamento igual a esse. E aí eu te pergunto, mas essa pessoa está escolhendo esse tipo de relacionamento? Claro que não. Ela não escolheu isso, ela não tem consciência disso. Mas como que isso acontece? A mente, como eu disse, ela está condicionada, e a mente é uma caixa de memória. Então essa mente condicionada, ela busca recriar o que ela já viveu. Isso é muito doloroso para a pessoa, isso é muito doloroso para a mente. Mas a mente, ela não vai fazer algo totalmente diferente por ela mesma, porque a pessoa está condicionada, ela não tem consciência. Então a mente recria o que é familiar. Então a mente sempre vai levar você, no natural dela, a ter relacionamentos disfuncionais, enquanto você não quebrar esse padrão de consciência. Então a mente recria o que é familiar e ela tenta aplicar, né, isso no seu dia a dia. Você entende isso? Então, parece que a pessoa está realizando escolhas, mas isso não é escolhas, é a mente condicionada, onde a mente está replicando o que é familiar, o que está na caixa de memória, na mente.
Então, enquanto você não tiver a sua mente condicionada e enquanto você mantiver a sua mente condicionada e governada por você, pela sua própria mente, que tipo de escolhas você acredita que você vai estar fazendo? Então você tem que quebrar, sair do automático, quebrar a mente condicionada. Porque acaba que acontece que milhares de pessoas vivem nessa situação. E eu quero que você perceba o seguinte, as pessoas elas não têm consciência desse processo. Então eu quero que você pense sobre isso, sobre a mente condicionada, sobre você acreditar que está fazendo escolhas, mas a sua mente é quem está condicionada. E eu quero te dizer algo. Resolva transformar a sua vida pela renovação da sua mente, pela renovação das suas crenças, para você quebrar esse tipo de padrão e experimentar qual seja a perfeita, qual seja a agradável vontade de Deus para a sua vida, para que você possa viver de forma livre, leve, solto, em flow. Então, eu quero que você pense nisso com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Um grande abraço.